Povo de Deus, boa noite. Estamos começando com mais uma live aqui na minha casa. Hoje, segunda-feira, todas as segundas-feiras nós temos profetizado a multiplicidade de Deus em nossas vidas. E eu quero, nesse exato momento, fazer, em primeiro lugar, uma oração ao nosso Deus, porque Ele tem muito para nos abençoar. Então, convido você a fechar os seus olhos e oremos ao Senhor. Amém? Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, estamos reunidos, ó Pai, mais uma vez nesta noite, diante desta live para profetizarmos as Tuas promessas. Nós estamos, ó Pai, nesse propósito de oração. 2026, ele é o ano da multiplicidade de Deus. E chegamos, ó Pai, na metade do ano para o final. E cremos que ainda este ano nós viveremos a multiplicidade, nós viveremos a abundância, nós viveremos todas as Tuas promessas em nossas vidas. Por isso, Pai, te pedimos agora, toma a direção desta live. Fala com cada vida que está comigo agora online, até com as outras pessoas que vão vir depois através dos canais digitais. Mas glorifica o Teu santo nome, é o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém? Vamos cantar uma canção e logo mais vamos meditar naquilo que Deus ele tem preparado para cada um de nós. Glória a Deus, louvemos ao Senhor. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Mas Tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus, a palavra do Senhor se cumprirá. Amém? Pega a palavra de Deus, primeiro livro dos Reis, o capítulo número 17, o primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, o versículo é o de número 15. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 15, que está escrito assim, veja. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim, comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Veja que uma atitude, uma única atitude, trouxe para a sua vida, trouxe para a sua casa, trouxe para a sua família a unção da multiplicidade. Essa mulher, da noite para o dia, se tornou muito abençoada.
da noite para o dia, uma unção poderosa de Deus foi derramada sobre a vida dela por causa de uma atitude dela. Eu profetizo e declaro, depende da tua atitude, que a bênção de Deus vai chegar. Então profetizo que a tua atitude vai trazer a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus eterno, queremos entender a tua santa palavra, então fala conosco, Deus. Manifesta o teu poder. Nós estamos aqui nesse propósito de oração, crendo que o Senhor manifestará a tua glória em nossas vidas. Por isso, Pai, eu lhe peço nesta noite, em nome do Senhor Jesus, fala com cada vida, que viemos a ouvir não o que nós queremos, mas o que precisamos para que haja uma grande mudança de vida. Então fala conosco em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Vamos então meditar. A Bíblia nos fala que quando Elias, ele chegou na vida desta mulher, tudo já estava perdido. Primeiro porque ela era uma viúva, tinha um único filho e as suas reservas haviam se acabado. Porque quando Elias pede para ela um pouco de água, ela dá a água, pede um pedaço de pão, ela diz: eu não tenho nada, eu só tenho um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha na panela, eu não tenho mais nada. Então quando Elias ele chega naquele local, a palavra deixa bem clara que ele chega para mudar a vida desta mulher. Por quê, pastor? Porque diz a Bíblia aqui nos Salmos de número 68, Salmos de número 68, o versículo 5, olha o que diz a palavra, veja, Salmos 68, o versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor, veja, Salmos 68, o verso 5, que diz a palavra assim, olha, pai de órfãos, quem se tornou órfão? O menino, e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Então quando Elias ele chega ali, ele chega porque Deus quer mudar a história daquela mulher. Quando Elias chega na vida daquela mulher, ela estava totalmente, tudo já perdido, ela só tinha uma última provisão e ela não tinha mais nada. E quando Elias chega e fala para ela, faze primeiro para mim, aquela mulher vai tomar uma atitude que vai mudar a história da vida dela. Mas por que ela, pastor? Porque Deus já havia escolhido aquela mulher. Como assim? A Bíblia deixa bem clara que Deus conhece o quê? O coração. O Salmo 139, verso 1, olha, Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus sabe do sofrimento daquela mulher. Deus sabe o que está dentro dela, qual é o seu sentimento, qual é o seu medo, porque ela vai falar para o profeta que ela não tem nada, ela só tem um pouco de azeite, um pouco de farinha, ia fazer um bolo para que ela e o seu filho comessem e esperassem a morte chegar. E a palavra deixa bem clara que Deus envia Elias justamente na vida de alguém que ele quer mudar a história. Por quê, pastor? Porque Deus conhece o coração. Quando Jesus está falando com os escribas, lá em Lucas 4, versículo 25 e 26, Jesus fala assim, olha, na época de Elias, havia muitas viúvas em Israel. Eu ia falar só por palavras, mas eu quero ler então para você, Lucas 4, 25, porque é exatamente isso o que Jesus vai dizer. Podia parafrasear, mas eu vou ler, para que não fique nas minhas palavras. Veja, Lucas 4, versículo 25, diz assim a palavra, veja, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra havia grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva.
Então veja que a palavra está dizendo que Deus conhecia o coração daquela mulher. Deus conhecia o que ela estava passando. É verdade que tinha muitas viúvas em Israel. Havia muitas viúvas, mulheres que também precisavam. Mas Deus enviou Elias para a mulher certa. Deus enviou Elias numa mulher que iria ouvi-lo, aquilo que ele tinha para dizer. Porque em Israel, qualquer pessoa não iria ouvir Elias. Provavelmente iria culpar Elias devido àquela seca, né? Mas ouvir Elias, não. Então aquela mulher, ela está naquele local e ela vai ser abençoada, porque Deus conhecia o seu coração. Estou aqui para dizer, Êxodo 3, versículo 7, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Estou aqui para dizer que Deus tem visto atentamente o que você tem passado. Deus tem visto atentamente o que está no teu coração, os seus medos, as suas tristezas, as suas angústias. E hoje Ele me enviou aqui para abençoar a tua vida de uma forma tremenda e poderosa para a glória do nome dele. Então, primeiramente, Deus conhecia o coração daquela mulher. Segundo, Deus sabia das suas necessidades. O que ela vai dizer para o profeta? A tua serva não tem senão um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. Sabe o que significa? Deus conhece as suas condições. No Salmos 107, no versículo de número 6, diz assim a palavra: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Oh glória! Eu não sei qual é a tua necessidade nesse exato momento, seja financeira, seja espiritual, seja sentimental, seja na área da tua saúde, eu não sei, mas a palavra deixa bem claro, que clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele livrou das suas necessidades. O Salmo 139, versículo 4, o salmista fala: a palavra nem chegou na minha boca e o Senhor tudo já sabe. Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe o que você tem passado e o que você tem enfrentado. Então, ele vai enviar Elias para que Elias abençoe a vida daquela mulher. Deus vai dar a oportunidade daquela mulher viver um milagre no meio daquele caos. Por quê? Porque quando nós voltamos lá no 1 dos Reis, no capítulo 17, no versículo 13, no versículo 13 diz assim: e Elias lhe disse, porque ela disse que só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, e Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aquela mulher, ela tinha duas escolhas. Duas. Ela poderia tão somente ignorar o que aquele homem estava falando, ou ela poderia acreditar na palavra do profeta. Veja que ele não pediu tudo. Ele falou: a senhora só tem um pouquinho de farinha, só um pouquinho de azeite, então desse pouquinho, pega um pouquinho só, pouco menos, faz um bolo pequeno, traze-me para fora, e depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar, até o dia que Deus dê novamente chuva sobre a terra. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus muitas vezes vai permitir que passamos por certas dificuldades, porque Ele quer saber onde está o nosso coração, se vamos ou não acreditar nele, se vamos ou não acreditar nos seus profetas. Não o que está escrito na palavra, segundo Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas
profetas e prosperareis. Deus quer saber o que está no teu coração. Deus quer saber se você vai ou não obedecê-lo, se você vai ou não acreditar na sua palavra, porque no momento que você acreditar, também será liberado sobre a tua vida a unção da multiplicidade. O profeta foi enviado para mudar a vida daquela mulher. E Deus disse que aquela mulher tinha o quê? Condições. Como assim, pastor? A mulher falou que não tinha nada. A mulher disse que só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. Como que Deus falou que ela tinha condições? Deus falou isso para Elias. Olha o versículo de número 8. Veja, 1 dos Reis, capítulo 17, versículo número 8. Então veio a palavra do Senhor a ele dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali, olha o que Deus fala, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Você entendeu isso? Deus fala para o profeta que ele já deu ordem para que uma mulher sustente Elias. Só que quando Elias ele chega, a mulher não tem condição nenhuma. Pastor, o que significa isso? Deus está mandando dizer para você que você tem condições. Pastor, não tem, você tem condições. Oh, glória. Você está entendendo? Deus está mandando dizer que você vai ser uma pessoa muito abençoada. Você tem condições, você tem provisão. Deus manda dizer que você tem. Amém? Pastor, mas a mulher não tinha, mas Deus abençoou e ela passou a ter. Eu digo isso para você, ainda que hoje você não tenha, a partir de hoje você vai ter em nome de Jesus. A palavra que está sendo liberada, que Deus vai preparar o caminho, vai começar a cair dinheiro na tua conta bancária, a sua causa vai ser liberada, quem está devendo vai te pagar. Estou falando no hemisfério financeiro. As oportunidades vão chegar nas tuas mãos, pessoas vão começar a te ligar para te contratar. Eu profetizo em nome de Jesus que você tem condições, que você tem provisão. Deus havia falado para Elias que aquela mulher tinha condições, humanamente falando ela não tinha, mas quando ela toma uma atitude, ela traz sobre a vida dela a unção da multiplicidade. Ela começa a ver todos os dias milagres acontecer na sua casa, e eu declaro em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, vai começar a acontecer milagre todos os dias na sua vida, todos os dias no seu trabalho, todos os dias na sua casa, na sua família. Deus vai começar a abençoar a tua vida. Pastor, quando que esta mulher viveu a unção da multiplicidade? Quando que ela recebeu? Ela recebe a unção da multiplicidade quando ela tira do pouco que ela tem e abençoa o ministério de Elias. Entenda isso. Ela não deu para Elias, ela deu para o ministério que havia na vida de Elias. Você consegue entender isso? Foi no momento que ela abençoou o ministério na vida de Elias que ela também foi o quê? Abençoada. Porque é isso que a palavra diz. Olha só o que está escrito, veja. Versículo de número 15. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Versículo 16. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Veja que ela não deu para Elias, ela deu para o ministério que havia sobre a vida de Elias. Foi o que eu acabei de dizer agora há pouco. 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus, sereis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Agora temos 20 minutos atrás, uma pessoa mandou mensagem para mim dizendo: pastor, a minha, a minha aprovação na Caixa saiu.
eu vou conseguir comprar o meu apartamento para glória a Deus. O meu nome foi aprovado. Só falou assim que eu tenho que agora só levar a documentação do apartamento que eu quero comprar, porque o meu nome saiu, foi aprovado e eu posso comprar o meu apartamento para a glória de Deus. Como isso me deixa feliz, amados, em saber que Deus não mudou, continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para sempre. E eu quero profetizar que Ele é o Deus na sua vida. Porque diz aqui a palavra que Deus disse que ela tinha condições. Deus falou, eu ordenei que uma mulher te sustente. Enquanto Elias ficou na casa daquela mulher, por causa da atitude dela, ela viveu a multiplicidade de Deus. A sua atitude vai trazer a multiplicidade de Deus sobre a tua vida. Deus falou que ela tinha condições. Deus falou que ela tinha provisão. Deus falou que ela era uma mulher abastada. Ela tinha muita multiplicação sobre a sua vida. E é isso que Deus manda te dizer nesta manhã, nesta noite. Você é uma pessoa abençoada. Você tem condições. Você tem a provisão de Deus sobre a tua vida. A abundância do Senhor está sobre a tua vida. Você tem cura, você tem vida abundante. Você tem a unção da multiplicidade sobre a tua vida. Quando que eu tomo posse? Quando eu faço a minha parte. Eu pergunto, se aquela mulher não tivesse dado ouvidos ao profeta, se aquela mulher não tivesse abençoado o profeta, ela seria abençoada? Não. E graças a Deus que ela deu ouvido, que ela fez, e ela viveu na sua vida muito tempo depois abençoada. Até o dia que Deus mandou chuva, ela continuou sendo abençoada. Até o momento que voltou a plantar, ela continuou sendo abençoada. Até crescerem os grãos do trigo, ela continuou sendo abençoada. Estou aqui para profetizar que se você obedecer o que Deus manda, você vai ser muito abençoado e muito abençoado. Ah, mas eu não quero. Ok, é um direito teu. Ninguém aqui é obrigado a fazer nada. Entenda isso. Você não é obrigado a ouvir a palavra, você não é obrigado a ir para a igreja, você não é obrigado a nada. Mas também Deus não se obriga a abençoar quem não quer compromisso com Ele. O que a Bíblia diz? Que o Senhor está conosco enquanto estamos com Ele. Aí você diz, mas eu tenho Deus no meu coração. Glória a Deus porque você tem Ele no teu coração, mas como é que você faz para servi-lo? Como é que você faz para adorá-lo? Você vai na igreja? Não, esse negócio de igreja não é comigo não. Ok. Ele falou assim, existe um lugar que todas as orações e súplicas eu ouvirei. O meu coração, o meu ouvido e os meus olhos estarão fitos neste lugar todos os dias. Que lugar é esse? A igreja. A maior mentira que Satanás contou para as pessoas é que elas não precisam ir para a igreja. Você tem Deus no teu coração, olha, não está escrito? Entra no teu quarto, fecha tua porta e teu pai que vem em secreto te recompensará. Não está escrito? Então você não precisa ir para a igreja. E está escrito mesmo. E as pessoas têm tomado isso para as suas vidas, estão deixando de buscar o Senhor. E estão se enganando, né? Não, eu estou fazendo a vontade de Deus, estou sim, olha, eu leio a Bíblia, né? Eu faço a minha oração, eu faço... Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele. Aquela mulher vai viver a unção da multiplicidade porque ela obedeceu. É quando nós obedecemos a palavra de Deus que nós trazemos a bênção para as nossas vidas. Não tem como Deus abençoar quem não obedece a sua palavra. Não tem como Deus abençoar quem não faz o que está escrito. Como é que a pessoa quer ser próspera se nem fiel nos diz, nas ofertas ela é? Como é que a pessoa quer ser abençoada se nem na presença de Deus ela está? Ela gasta 2 horas, 3 horas, TikTok, Facebook, quando não é ouvir a palavra de Deus, né? TikTok, Facebook, Messenger. Ela gasta 3 horas se divertindo. Não estou falando que é pecado não, gente.
pode ver normal. Ela fica 2 horas maratonando séries. Também não é pecado assistir não, tá? Porque eu também assisto. Só que eu estou dizendo que as pessoas não têm tempo para quem? Para Deus. E sabe quando vão buscá-lo? Quando ninguém mais pode fazer nada. Quando o juiz fala, olha, sua causa está perdida. Quando o médico fala, olha, você está enfermo e essa enfermidade você vai ficar com ela até o dia da sua morte. Aí se as pessoas pensam em buscar Deus, por que não buscá-lo agora? Eu sei que Elias foi enviado ali para mudar a vida daquela mulher. Eu estou aqui enviado por Deus para dizer para você que se você obedecer a Ele, a tua história vai ser mudada, a tua casa vai ser transformada, a tua família será abençoada. Porque por causa daquela mulher, toda a sua casa foi abençoada. Vamos orar? Pegar meu pedido. Eu quero profetizar que o mesmo Deus que mudou a história daquela mulher é o mesmo Deus que vai mudar a história da sua vida. Amém? Feche os olhos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus querido, Deus eterno. Quando o Senhor disse para Elias que o Senhor havia separado, ordenado uma mulher para abençoá-lo, ele não imaginava que ao chegar, meu Deus, em Sidom, encontraria aquela mulher naquelas condições. Mas aí ele entendeu que foi ali para abençoar a vida dela, que abençoando a vida dela, ele também seria abençoado. E quando Elias liberou aquela palavra sobre a vida dela, olha, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, mas faz primeiro um bolo pequeno para mim, traga-o para fora, depois farás para ti, porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. E ela obedeceu. Foi na sua obediência que ela trouxe a unção da multiplicidade sobre a sua vida, porque ela volta para a sua casa e tem milagre esperando. Ela está na sua casa e o milagre está multiplicando. E é isso, Deus, que eu quero lhe pedir nesta noite, que o milagre do Senhor também multiplique na casa, na família lá desta pessoa. Eu oro aqui nesta noite, crendo, Deus, que esta unção hoje também está sendo liberada sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, aqueles que obedecem a tua palavra, que sejam alcançados agora em nome de Jesus. Nós profetizamos agora, Deus, assim que o Senhor disse, a mulher tem condições, ela não tinha, mas passou a ter, no momento que ela fez a parte dela. Senhor, no momento que essa pessoa fez a parte dele, a parte dela, libera também sobre ele a unção da multiplicidade, libera a unção, Deus, da multiplicação, libera, meu Deus, a unção, Pai, sobre a vida de cada servo e sobre a vida de cada serva. Nós oramos agora porque nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos e do que pensamos. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Eu declaro que ainda este ano, esta pessoa também vai contar o seu testemunho para a glória de Deus. Assim como aquela pessoa me ligou agora há pouco, Deus te disse que foi aprovado o nome, que agora pode comprar o seu apartamento. Eu declaro em nome de Jesus que será liberado caos na justiça. Eu declaro em nome de Jesus que salários serão aumentados, aposentadorias terão reajustes financeiros. Eu declaro em nome de Jesus, meu Deus, que as portas estão abertas sobre a vida do teu servo, como também sobre a vida da tua serva. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, mas tua palavra vai se cumprir. Glória, glória, glória a Deus. Toma posse hoje em nome de Jesus. Deus te dá condições, Deus te dá provisões, é Ele quem abençoa. Nós entendemos que foi no momento que aquela mulher fez a parte dela sem condições. Ela vai dizer para Elias, olha, só tem um pouco de farinha, um pouco de azeite, peguei aqui alguns cavacos, vou preparar um bolo, para que eu e o meu filho comamos e esperamos a morte chegar.
Mas quando Elias disse para ela, não temas, porque muitas vezes na hora de dificuldade nós temos o quê? Medo. Medo de perder o pouco que temos, medo de fazer alguma coisa que pode nos prejudicar, medo de fazer um negócio que pode não dar certo, de abrir, né, um lugar onde pode não dar certo. Bate o medo, né? Mas quando aquela mulher faz a parte dela, quando ela libera sobre a vida de Elias, ou melhor, sobre o ministério de Elias, ela está liberando sobre a vida dela a unção da multiplicidade. Eu quero terminar esta live orando por você. E eu quero declarar que a sua atitude vai liberar a bênção de Deus sobre a tua vida. Não estou falando para abençoar a minha vida, não. Estou dizendo para abençoar o ministério que Deus tem nos abençoado. E eu quero profetizar que no momento que você liberar, será também liberado sobre a tua vida. Porque é quando a mulher leva para Elias que ela recebe a unção da multiplicidade. É no momento que você faz sobre o ministério que Deus liberará sobre a tua vida também a multiplicidade. Amém? Então faça com suas mãos em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor não enviou Elias a nenhuma viúva em Israel, porque o Senhor sabia que nenhuma viúva em Israel acreditaria ou abençoaria o profeta, mas o Senhor o enviou até Sarepta, que é de Sidom, porque o Senhor sabia que ali havia uma mulher que escutaria o profeta, abençoaria o profeta e ela também seria abençoada. Meu Deus, eu não conheço o coração do teu filho e da tua filha, mas como profeta do Senhor eu declaro e profetizo que quem abençoar será abençoado. O próprio Jesus disse em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão outra vez. Meu Deus, mede sobre a vida desta pessoa, assim como ela está medindo a respeito do ministério. Meu Deus, muda a história, traz, meu Deus, a existência que não existe, faz, meu Deus, o impossível acontecer para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que a sua atitude traga a bênção de Deus para a tua vida. Lembre-se, não foi só acreditar. Ela fez e por isso que Deus mudou a história dela. Faça prova com Deus. O próprio Deus fala, fazer prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus. Eu tenho certeza que Deus te abençoará ainda mais em nome de Jesus. Amém? Lembrando que quinta-feira estaremos aqui novamente, profetizando para que Deus enche a nossa casa, que é o nosso coração, em nome de Jesus. Deus permitir, quinta-feira, às 7 da noite. Amém? Que Deus então abençoe a todos, com o amor de Deus, a comunhão do Filho e a graça do Espírito Santo sempre ser sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Olha, um beijo no seu coração. Tenham todos uma ótima noite e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz.